Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz o tema O Avivamento Espiritual do Mundo. Nós conhecemos a história da igreja, que foi projetada na eternidade, fundamentada na ressurreição de Cristo e inaugurada no dia de Pentecostes. A partir do Pentecostes até os dias atuais, a igreja tem vivido e vivenciado grandes momentos de avivamentos. E hoje nós vamos estudar o avivamento espiritual do mundo, focando nos grandes avivamentos, desde o período Novo Testamento, que seria ligado ao Antigo Testamento, uma proposta no livro do profeta Ezequiel, o avivamento na história do cristianismo a partir do século XVIII e o avivamento como proposta de transformação para a humanidade. A nossa lição ela segue com 3 objetivos, que são estes que estão aí elencados, e nós podemos ver que esses objetivos diz primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Então seja bem-vindo a esta aula e vamos iniciar, pois é uma proposta riquíssima que vai muito nos acrescentar. A nossa introdução nos diz, partindo aqui do texto áureo, antes de fazer a introdução propriamente dita, nós vamos para o texto áureo que diz assim, que é o texto áureo, quer dizer, o texto de ouro principal, e mediu mais 1000 e era um ribeiro. Quem mediu? Um anjo. No profeta Ezequiel, capítulo 47, ele tem a visão do grande rio que sai justamente da parte sul do altar e segue rumo à direção leste. Ele sai da parte de baixo do altar, parte sul, e segue para a região leste, que é a cidade de Jerusalém, e ela está numa montanha. Aliás, como os montes estão em volta de Jerusalém, né? Você vai ter monte do norte, monte do sul, monte no centro, que é o Monte Sião, o Monte Moriá, e no leste tem o Monte das Oliveiras. E entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá existe um grande vale. E é justamente esse vale, na visão de Ezequiel, que será cheio de águas, que segue rumo ao grande vale jordânico, que vai chegar até o Mar Morto. E diz assim, que ele viu cheio de águas, ele viu um rio, e esse rio ele traz as águas que curam toda a região, inclusive as águas do Mar Morto. E ele disse que ele mediu mais 1000 côvados. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. É importante notar que nesse momento da visão de Ezequiel, numa região alta, Deus vai gerar um rio com águas saradoras. Esse capítulo 47 do profeta Ezequiel, ele descreve nessa perspectiva a visão do profeta. Os capítulos 40 a 48 são visões que Ezequiel tem de um templo perfeito e um culto perfeito para Israel. E dentro dessa visão do templo, que ele vai ter essa visão do rio, que nunca existiu na história de Israel, esse rio aí ao lado leste. E ele diz, 47 primeiro, depois disto me fez voltar à porta da casa.
E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, ou seja, para o nascente, para o leste, porque a face da casa dava para o oriente, ou seja, a face do templo voltava para o leste, assim como era montado o tabernáculo, olhando para o leste, para o oriente, para o nascente, e o templo de Salomão foi construído assim. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, ou seja, partiu para o leste, pelo caminho que dava para o oriente, o leste, o nascente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, que era uma corda, um cordão como se fosse, as costureiras usam muito, uma fita métrica de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. É interessante notar que nessa visão de restauração que Ezequiel tem do templo, do culto, ele vê também este rio que está tão cheio nessa região que, na proporção que ele foi entrando, chegou um momento que não dava para passar caminhando, teria que nadar se quisesse chegar do outro lado da borda. E essas águas curam e geram árvores nessa região, produzindo vida. E elas curam, inclusive, as águas do Mar Morto, mostrando que a vontade de Deus para o seu povo é dar o seu melhor. E essa visão que da grande restauração do templo, da cidade, do país, da nação como um todo, que Ezequiel tem, ela atinge o seu clímax da perfeição. É o que Deus projetou para o seu povo. E o povo que estava na Babilônia, ouvindo a revelação de Ezequiel, entendeu que Deus tinha uma proposta melhor para eles, um futuro melhor, se eles assim o obedecessem. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Porque esse texto de Ezequiel está vinculado ao tema do avivamento? Pois o livro de Ezequiel é um livro que mostra a restauração nacional e espiritual do povo de Deus. E a proposta de Deus é levar o povo a desfrutar de promessas invisíveis, extraordinárias. E como Jesus fala do Espírito Santo como um rio que flui do seu interior, quer dizer, uma pessoa cheia de Deus, ela tem uma fonte que salta para a vida eterna, e diz que essas águas, ele fala do Espírito Santo, quem tem sede venha e beba, esses rios que vão fluir. Então muitos intérpretes ficam associando o rio da visão de Ezequiel ao rio que Jesus falou. Embora que Ezequiel esteja falando de um rio literal, na perspectiva dele, ligada ao país e não ao povo, que as pessoas precisam entrar nesse rio. E Jesus fala de um rio que está no interior, pelo fato da pessoa ter o Espírito dentro dele, ele começa a saltar do seu interior um rio espiritual. A nossa introdução nos diz: o Deus que fez o que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente, que é restaurar o seu povo, levá-los ao centro da sua vontade. Embora o livro ele trate do cativeiro, o afastamento de Deus e da sua glória do templo e de Jerusalém, o livro narra a queda de Jerusalém e o estado caótico espiritual e moral que o povo foi levado por conta de seus pecados, e como esse povo estava na Babilônia agora recebendo a punição de seus pecados, eles recebem uma promessa de restauração.
E Deus dá essa visão a Ezequiel a partir do capítulo 40 ao 48. Uma perspectiva gloriosa. Então, o livro ele não apresenta a restauração, ele apresenta uma proposta de restauração, que o livro da restauração que nós vamos ter são os livros dos profetas menores, como o profeta, nós vamos ter também no livro de Neemias, de Esdras, a restauração, e nos profetas menores, como Ageu, Zacarias, esses são os profetas da restauração. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo. Ele que é Deus, por meio do seu Espírito. Notavelmente nos séculos 18 e 19, no século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. E cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. E nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, antes do arrebatamento, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. É interessante notar que nesse momento que estamos falando de avivamento, está acontecendo o famoso avivamento de Asbury. Na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, e começou um movimento na capela do seminário de Asbury, da faculdade de Asbury de Teologia, onde ensina um dos principais teólogos pentecostais dos últimos dias, que assumiu a cátedra do famoso teólogo Stanley Horton, que é o Dr. Craig Keener, e lá está havendo um grande avivamento. O olhar do mundo todo se voltou, porque já está chegando ao 7º dia, aliás, já chegou ao 8º dia praticamente, que os jovens estão na capela, e isso começou a contagiar as faculdades vizinhas, estados vizinhos, e correram para lá se unir esses jovens de forma ininterrupta, buscando ao Senhor, adorando, recebendo curas, recebendo dons. A notícia que tem chegado desse avivamento atual que está acontecendo, e lá em 1970 eles vivenciaram um grande avivamento já no passado, e agora esse retorno. Alguns chegaram a questionar se de fato era avivamento, mas pelo que está saindo da notícia da revista Cristianismo Hoje, o testemunho dos professores, de fato, é inegável que está acontecendo um avivamento agora do século XXI em Asbury. Então, cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Um mundial seria de escala sem precedentes. E o avivamento sempre começa com um chamado ao arrependimento, às confissões de pecados, por isso, e aí experiências novas com Deus e com o Espírito Santo, e levando esse mover para o mundo. É o que começa a se processar em Asbury. O avivamento no tempo de Ezequiel. O que podemos ver desse avivamento no tempo de Ezequiel? A calamidade e restauração de Israel. Os capítulos 6, versículos 3 a 5, capítulo 9, versículo 4, capítulo 8, versículo 1, nos dão testemunho. Eu repeti 9 aí na citação, mas é 8, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. E capítulo 36 também. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito de duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Lembrando que Israel aqui é o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido. Mas Deus está exigindo do seu povo fidelidade, compromisso e responsabilidade diante da sua aliança. Se esse povo está aliançado com Deus, eles têm que prestar contas a Deus. São o povo de Deus. Se nós afirmamos que somos o povo de Deus, que a igreja é o povo de Deus,
Então precisamos corresponder à nossa aliança com Ele, a nova aliança. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os pouparei por amor do meu santo nome. Não é por amor de vocês, por amor do meu santo nome, que já expressa bondade, misericórdia e amor, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, 21. Então Deus diz, por amor do seu nome, Ele vai poupar, ainda que eles tenham profanado o seu nome. O que nós estamos vendo hoje na nação brasileira, voltando-se para nós, a ridicularização do nome de Deus, a profanação do nome de Deus, a exploração imoral e indevida que tem sido feita do nome de Deus, em muitas igrejas espalhadas pela nossa nação, é uma vergonha. Os atos insanos que estão fazendo, não preciso nem mencionar aqui, basta ir na internet procurar as insanidades, os atos imorais em cima de púlpitos, de igrejas, a forma como estão conduzindo de forma irresponsável o Evangelho. Isso já reflete algo bem semelhante àqueles dias de Ezequiel. Então, isso levou o povo a uma situação que foi representada em um vale de ossos secos. Ezequiel será levado numa visão e ele vê um vale lotado. Esse capítulo 37, ele tem duas visões, um vale cheio de ossos e depois sepulturas lacradas com mortos lá dentro. E nessa visão, ele vê que somente Deus pode restaurar. E o Senhor pergunta para o profeta, Ezequiel, poderão reviver estes ossos secos? E o superlativo é ossos sequíssimos, mais que seco. E ele diz, tu sabes, Senhor, o profeta não tinha nem como mensurar se era possível, só Deus poderia dar essa resposta. E Deus mandou ele profetizar ao vale de ossos secos a sua palavra, a palavra poderosa, a palavra que é viva e eficaz, que tem poder, que tem vida em si mesmo, promove a restauração. E o Espírito de Deus, que ele profetiza o Espírito, e o Espírito entra, e ali há um grande avivamento nacional, que Deus restaura a nação, e restaura tanto o nacional quanto o espiritual. E ele profetiza, começa um mover dos ossos, se unem uns aos outros, a partir da profecia da palavra. E depois que se forma um grande exército, profetiza o Espírito entra neles, que é a restauração espiritual do povo de Deus. E isso a gente vê que Deus sempre restaurou o seu povo, a sua nação. É Deus quem promove a restauração nacional e espiritual. É Deus quem promove o avivamento. O rio das águas purificadoras, Ezequiel 47. 37 um vale de ossos, 47 o rio. Esse do 47 está dentro do conjunto do capítulo 40, que ele tem a visão do templo restaurado, e o culto restaurado, 43, 44, 45, sacerdócio restaurado, e ele vai ter a visão do rio de águas purificadoras e sanadoras, porque elas curam. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou seja, 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos, 47,3. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nado. Então ele não tinha mais como se conduzir, teve que nadar.
47, 4 e 5 diz que ele já se sentia mais distante do solo, não conseguia mais dominar os seus pés, teve que nadar se quisesse atravessar esse rio. Era um rio que causava muita produção na agricultura, que tudo que ele molhava ao redor e fazendo prosperar, piscicultura, na área de produção de peixes, vida, e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. E esse rio ele se concretiza na sua plenitude no livro do profeta João, que profetizou numa revelação extraordinária, o Apocalipse. Então, esse rio é algo que só pode ser atingido no futuro, na sua plenitude, na sua perfeição. Os grandes avivamentos no mundo. É interessante que Deus sempre moveu a história do seu povo. Narrando a história da igreja, começando do Pentecostes até os dias atuais, nós passamos por alguns períodos. E quando nós olhamos para a história, alguns flashes da história, que é um flash, podemos ver que na Europa houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Isso aqui narrando a história da igreja, o Israel espiritual. Pela misericórdia divina, não tardou Deus em usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Velho continente porque antes da descoberta das Américas, os continentes eram chamados de velho mundo ou velho continente. África, Ásia e Europa. Primeiro, na Alemanha, por volta de 1722, o grande conde Zinzendorf, que é este aqui que você está vendo, Zinzendorf, né? E ele liderou os morávios e num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América. O movimento que os irmãos morávios fizeram sob a liderança do conde Zinzendorf, que investiu todos os seus bens na obra missionária, foi contagiante. É interessante que os irmãos morávios, eles vão influenciar o próprio John Wesley e seu irmão Carlos Wesley ou Charles Wesley, que são esses dois irmãos que estão aqui, John Wesley e Charles Wesley. O John Wesley irá para as ilhas da Geórgia e vai conhecer os irmãos morávios por lá. E vai ser impactado pelo fervor espiritual que eles vivenciam. Então, partindo da Alemanha, o conde Zinzendorf liderou esse movimento e chegou até as Américas, ou a América na época, né? Não é as Américas, a América, que é a América do Norte. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Por isso que o líder dos morávios na Geórgia vai dizer a John Wesley: você tem o testemunho do Espírito Santo do seu coração que você está salvo. Essa era uma busca muito importante. Isso na Inglaterra, em 1740, John Wesley e Charles Wesley são irmãos, diáconos da igreja da Inglaterra, anglicana. Eles vão criar o clube dos homens santos com um método de estudar, de meditar e difundir a palavra de Deus. E aí vai surgir o metodismo, né? E também o George Whitefield, que ele vai conhecer nas missões. George Whitefield
Esses irmãos aqui, eles são arminianos, e esse daqui, ele é reformado, no sentido de ser calvinista. Mas ambos têm algo em comum, o fervor espiritual. John Wesley e seu irmão vão fazer missões usando o seu método na Inglaterra, mas não têm a experiência do novo nascimento. Eram religiosos, bem intencionais, com uma ética cristã elevada, mas sem uma experiência espiritual. Vão passar por frustrações na Geórgia, ambos, tanto o seu irmão quanto ele, vai voltar decepcionado, mas vão ter uma experiência por influência dos irmãos morávios, que já tinham uma experiência com o Espírito Santo mais elevada, mas essa experiência não identifica essa experiência do batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas. Era um avivamento, mas não tinha isso como padrão normativo. O resultado é que eles vão influenciar John Wesley, e John Wesley vai ouvir a exposição da carta aos Romanos a partir de um texto de Martinho Lutero por um líder dos morávios que vai modificar a sua vida para sempre. E eles vão desenvolver um fervor missionário, vão buscar a Deus, a unção do Espírito Santo e pregar contra o formalismo que havia na igreja da Inglaterra. E com esse poder vai mover um grande avivamento. John Wesley gastou suas botas, cansou seu cavalo em busca de almas. Foi um homem que atuou de forma ininterrupta em busca das almas. É tão interessante que esse trabalho que eles realizaram foi tão intenso. John Wesley chegou a andar 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de Cristo. E ele viajou à Irlanda 42 vezes, 22 vezes para a Escócia pregando o Evangelho. Sua pregação era bíblica e conservadora por excelência. Falava sobre santidade e boas relações familiares e aversão aos vícios e ao desregramento. Aos 37 anos, John Wesley, depois de ter estudado nos Estados Unidos, voltou à Inglaterra, tornou-se um pregador fervoroso. Pregava às 5 horas da madrugada aos trabalhadores que iam para as fábricas, e George Whitefield, que era amigo dos irmãos Wesley, também foi pregador cheio do Espírito Santo. A história da igreja não afirma que eles falavam em línguas, mas sim que eram grandemente avivados e contribuíram para uma busca maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas que vivia de modo frio, letárgico e sem a graça maravilhosa, soberana, ativada pelo Espírito Santo. No país de Gales, Deus levanta um jovem, 13 anos de idade, Robert Evan Roberts, que é este que você está vendo aqui embaixo, Evan Roberts. E esse moço, aos 13 anos, reuniu seus colegas, falou de uma visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar as práticas de pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão que ele teve de Deus, que por volta de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade do país e alcançou muitos países pelo mundo. E isso mostrou que o Senhor queria fazer algo diferente a partir de um moço de 13 anos que começou a buscar a Deus, teve uma visão que se eles começassem a confessar seus pecados e a buscar ao Senhor, grandes coisas o Senhor iria fazer, e assim o Senhor o fez. Nos Estados Unidos, Charles Grayson Finney, que é este daqui, a CPAD lançou a Teologia Sistemática de Charles Finney, que é desse autor, que se tornou um expoente da Palavra de Deus, e
e por meio dele que começa um grande avivamento, foi usado por Deus grandemente, e ele recebeu a influência justamente do Campbell Morgan, que está aqui, de Campbell Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas naquele tempo. É interessante que esse movimento, ele começa a se espalhar. O Charles Finney também aliou-se ao movimento e revela em sua autobiografia uma experiência do poder do Espírito Santo que incluía o falar em línguas, muito antes da Rua Azusa, muito antes de Charles Parham. Diz a sua biografia que ele teve essa experiência. Esse avivamento não chegou a ser o que depois se chamaria movimento pentecostal. Foi apenas um pré-introdutório, né? E as raízes desse movimento, ela começa no ano de 1900 com Charles Fox Parham, que é as raízes do movimento pentecostal, e aqui você tem o Charles Fox Parham e ao seu lado a irmã Agnes Osman, que o Charles Parham era um obreiro leigo, pregador itinerante, cheio do amor de Deus, e resolveu fundar o que foi chamado de Movimento da Fé Apostólica. Parham sentia-se incomodado com a frieza espiritual das igrejas estabelecidas e fundou um movimento com o objetivo de restaurar a igreja com a perspectiva da fé primitiva. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, ele fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. No fim daquele ano, os alunos do Instituto começaram a estudar sobre o batismo no Espírito Santo, com base em Atos 2. Entre os alunos estavam a senhora Agnes Osman, que é essa senhora que está aí ao lado dele. Era natural de Albany, Wisconsin, que frequentava com seus irmãos uma igreja metodista episcopal, a irmã Agnes Osman. Naqueles estudos sobre o batismo do Espírito Santo, Agnes sentiu-se inclinada a buscar uma experiência mais profunda com Deus, e ela testemunhou que na escola de Parham, na passagem do ano de 1900, ela e mais outras pessoas ficaram orando juntas quando falou 3 palavras em outras línguas, inclusive o chinês, segundo o testemunho. Ela então pediu para que o professor Charles Parham fizesse como o apóstolo Paulo, impôs as mãos sobre elas, e até ela recebeu o dom do batismo do Espírito Santo e falar em outras línguas. E foi o que aconteceu a partir dessa imposição de mãos. E é interessante notar que, muito antes do próprio Charles Parham falar em línguas, ele orou para que a irmã Agnes Osman falasse em outras línguas. E partiu daí o movimento. Ela seria a primeira pessoa a falar em público em outras línguas, que vai dar origem ao movimento pentecostal. Entre os alunos de Charles Fox Parham está o William Joseph Seymour, que é este senhor que está aqui, um homem que tinha sido escravo, filho de escravo, na realidade. Em 1901 ele vai ganhar esse destaque, e ele vai estudar no seminário de Parham, e ele estuda do lado de fora, pela janela, porque é negro, não pode se unir aos brancos. E ele vai então ouvir sobre o batismo com o Espírito Santo e vai buscar o batismo com o Espírito Santo. E ele,
que pertencia ao grupo de santidade, que era o movimento Holiness, que foi criado a partir do movimento de John Wesley, e atraído pelo movimento da fé apostólica inaugurado por Charles Parham, ele foi atraído, foi estudar no seminário e ele foi batizado com o Espírito Santo. E em 1906, ele que se tornou líder de um movimento, de uma igreja, ele estava em Bonnie Bray Street, dirigindo a igreja na casa de uma senhora, e ele falou do batismo com o Espírito Santo, e eles não gostaram e expulsaram de lá, ele dessa casa, e nessa mesma rua onde ele morava, ele partiu então, saiu daquela casa, que era o número 216, a dele, e abriu trabalho na sua casa, na Bonnie Bray Street, número 216. O movimento cresceu com o movimento pentecostal de Willie Seymour, que ele se sentiu impulsionado a mudar-se para a Rua Azusa 312. Saiu da sua rua Bonnie Bray 216 para a 312 da Rua Azusa, onde o movimento se espalhou pelo mundo. E lá na Rua Azusa atraiu muita gente. Muita gente. Inclusive o William Durham, que é um dos homens mais destacados na história do pentecostalismo do século XX, que vai influenciar então os pioneiros que vão fundar as Assembleias de Deus no Brasil, que são Gunnar Wingren e Daniel Berg, os dois missionários que são suecos, mas que foram batizados com o Espírito Santo nos Estados Unidos e vieram de lá para o Brasil. O Gunnar Wingren, que era pastor batista, e nós vamos tratar com detalhes na próxima lição, que é justamente essa história, que é o movimento pentecostal no Brasil, suas origens, que é o tema da próxima lição. Então, você já fica sabendo que a próxima lição ela será amplamente histórica e voltada para as origens do pentecostalismo do Brasil. E tudo parte da Rua Azusa, do trabalho de Willie Seymour, que atingiu, era um movimento afro-americano que atraiu muitas igrejas, muitas denominações, muitas lideranças, e a partir dali foram conhecendo e levando para as igrejas o novo movimento pentecostal. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo e a geração depois dos avivamentos. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo nos trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Um verdadeiro avivamento, ele muda a vida de pessoas, mas não no âmbito privado, mas também público. Que essa transformação, ela vai começando pelo poder do Evangelho, que leva à santidade, à prática da justiça, e isso vai se espalhando. Podemos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, a separação de negros e brancos, o segregacionismo, inclusive isso recaiu sobre a vida de Willie Seymour, é perceptível também, né? Mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais. Racismo é pecado, racismo é fora do projeto de Deus, e conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas, se alegrando no Espírito Santo, mas praticando o racismo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies.
Um verdadeiro avivamento espiritual não significa apenas o aspecto do batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, que determinam o avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento, ele começa com o arrependimento dos pecados. Ela começa com a contrição e um retorno à palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo faz parte do mover para dar capacidade e trepidez para anunciar esse avivamento. Mas o avivamento, ele não vem do batismo com o Espírito Santo. Ele vem da contrição de pecados, do arrependimento e de um retorno às Escrituras. Para não confundir, que tem pessoas que podem receber o batismo com o Espírito Santo, desenvolver alguns dons e não viver uma vida avivada, nem corresponder aos padrões que Deus quer. A gente vê que a igreja, ela estava avivada, ela estava sendo fomentada pelo mover do Espírito, mas essa igreja estava vivendo uma segregação, um racismo desenfreado. E o próprio John Wesley foi um que combateu muito o racismo. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Quer dizer, o avivamento, ele acontece, mas ele não é linear e constante, ele precisa ser realimentado. E em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. A gente vê uma igreja partindo de Jerusalém, de Atos 2, bastante avivada. Mas no final do primeiro século a gente vê que Jesus manda escrever 7 cartas às igrejas da Ásia e ali já reprova a frieza espiritual. A igreja de Éfeso precisa voltar ao primeiro amor. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour é o mesmo. Ele não mudou, mais do que nunca precisamos sentir as mesmas necessidades que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Para isso, precisamos orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, pois Deus quer sarar a nossa terra, a nossa nação. Deus deseja operar nas igrejas do mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais, que saia de dentro para fora, que possa mover a sociedade, a política, a economia, todas as áreas. Entretanto, é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. É bom lembrar que os grandes avivamentos da história da igreja, ele não vem do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo faz parte, mas não é ele que determina o avivamento. A história da igreja é testemunha e nós não podemos passar por cima como Deus moveu. O primeiro princípio é assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Aí faz parte. Veja por onde começa o avivamento. O batismo com o Espírito Santo faz parte desse processo de avivamento. E Deus quer promover maravilhas e sinais de verdade. E não essa fantasia aí que o pessoal faz, esses teatros para atrair a atenção do povo, fazer autopromoção, marketing pessoal. Se não for um avivamento para glorificar o Senhor, trazer almas rendidas aos pés de Jesus, não é avivamento. Mas para promover e enriquecer homens, ele dá uma autoprojeção, isso não é avivamento. Para que ele ganhe status diante da sociedade, respeito e reconhecimento, e depois seja homenageado por conta da sua estrutura. Não é isso o avivamento.
que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Essa é a grande oração da igreja. Eu espero que você amplie essa aula, multiplique esse conteúdo e use para expandir o seu conhecimento. E aqui nós finalizamos desejando uma boa aula para você, para seus alunos, para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e um forte abraço.